Eu tô aqui hoje para a gente falar sobre um assunto bastante polêmico, que ganhou bastante repercussão na mídia internacional e nacional, e que é muito importante que a gente fale sobre isso antes que aconteça o esvaziamento ou o esquecimento ou a naturalização do assunto em si, que é o caso de jovens que estão se matando. E que ganhou um clamor, né, um apelo maior por conta do motivo que aparentemente levou esses jovens a se matarem, que foi um desafio de um jogo. Então, a partir do momento que o jovem se comprometia a entrar dentro daquele jogo, que se chama Baleia Azul, todo mundo deve estar sabendo qual o objetivo final era que o jovem tirasse a própria vida. Então, é importante que a gente fale isso. Não existe essa ideia de que você está falando sobre isso, você está levantando questões que de repente outros jovens jamais tinham pensado nisso, porque eles pensam sim. A ideia do suicídio é algo que existe e que elas permeiam o inconsciente de toda a nossa sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, baseada no consumo, onde as pessoas andam entorpecidas, sem ter um contato direto com elas andam sedadas pela ideia do consumo, dominadas pela ideia do ter, como algo, uma projeção externa que seja capaz de lhe gerar uma felicidade que nunca é alcançada, ou uma felicidade que tem uma duração mínima e que precisa estar o tempo todo sendo alimentada. Porque é uma felicidade baseada no consumo, uma felicidade baseada no ter. Então, o jovem e a criança de hoje em dia, eles já muito cedo eles aprendem que eles têm um valor com base naquilo que eles têm. Se eles têm uma boa moradia, se eles têm um bom capital cultural, já dizia Pierre Bourdieu, que seja a cultura que é estabelecida socialmente como melhor do que as outras, se ele tem um bom capital intelectual, se ele tem um capital financeiro, se ele tem um número de viagens no seu histórico de vida. Então, se ele tem tudo aquilo que o outro jovem da idade dele tem, então ele vai ser acolhido socialmente. Acontece que quem é que determina o que o jovem tem que ter ou não? É o comércio. É o alimento que toda a mídia faz de consumo, introjetando a ideia de que você tem que consumir. E consumir as coisas mais absurdas do mundo. Você quer ver um exemplo? São esses joguinhos que os adolescentes estão viciados, que tem que matar todo mundo para conseguir atingir seu objetivo. E eu vejo pais preocupados porque sabem que é um jogo que não é saudável, vê que o filho fica preso ali naquele universo durante muito tempo e quer retirar do filho, mas não consegue, porque diz que se tirar, o filho não consegue ter relacionamento social. Gente, isso é um problema. Veja se isso não é uma sociedade que se mata todo dia. Veja se o suicídio ele não é algo que acontece diariamente dentro da nossa casa. Porque o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. Ele vai armazenando todas as informações, todas as ideias, tudo aquilo que ele vai observando, vai vivenciando, vai experimentando, ele vai guardando e vai recebendo e vai registrando todas aquelas informações. Quem vai decidir se é bom ou é ruim é o nosso eu interior, né? É a nossa essência, a gente passar a refletir sobre aquilo que a gente está pensando. E aí eu consigo exatamente decidir se vai ser melhor para mim ou não aquele tipo de atitude. Através da reflexão, através do direcionamento e através da experiência. Agora, não é isso que a gente vê. A gente vê as nossas crianças, os nossos jovens morrendo diariamente, matando seus sonhos, matando seus ideais, se matando sem ao menos saber quem são, vivendo anestesiados nessa sociedade de consumo, achando que eles não têm valor nenhum, se coisificando, vivendo em relações descartáveis, como diz o Bauman, onde você pode a qualquer momento pegar um colega seu dentro de um aplicativo e deletar, matar ele da sua vida para sempre, porque ele falou alguma coisa que não te agradou, ou porque você não tem mais nenhum tipo de interesse naquela relação, porque não tem o valor
de mercado que aquela relação agrega para você, mesmo que não seja aparentemente algo tão explícito, mesmo que não seja uma relação de trocas financeiras, mas é uma relação de troca implícita, cultural. Aquela pessoa não agrega o mesmo grupo que eu agrego, então ela não comunga dos mesmos valores que meu grupo, então ela não tem valor para mim. Então, veja, os nossos jovens, nossas crianças estão sendo criados assim. A escola ensina o jovem a ter boas notas, a ter bons resultados, a ter um monte de conhecimento que ele não sabe nem para que ele vai usar aquilo. O próprio professor é obrigado, de alguma forma, socialmente, existe essa pressão também, de que ele ensine para a criança e para o jovem aquilo que vai ajudá-lo a ter uma boa faculdade, ter um bom emprego, para que ele possa ter tudo aquilo que ele deseja ter materialmente. O processo final vai estar sempre ligado ao ter. E o ser? O ser é que é importante, o ser é a vida. Não damos valor à vida, não alimentamos a vida, alimentamos o ter, e o ter é descartável. Então, se eu alimento o ter, eu me coisifico. Se eu sou uma coisa, eu sou tão descartável quanto aquele produto que eu estou comercializando, que eu estou comprando, que eu estou vendendo, que eu estou consumindo. Eu não tenho valor nenhum. Então, como fazer para que o jovem comece a refletir sobre isso e se valorize pelo que ele é, valorize seu potencial, sua imaginação, sua criatividade, a sua capacidade de criar, de inovar, de ser ousado, sem o medo do julgamento do outro? É fazendo isso conosco em primeiro lugar, porque pai nenhum, professor nenhum vai conseguir ensinar isso se não tiver isso dentro de si. Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar no Haiti com crianças e jovens em situações de conflito, numa zona determinada pela ONU como zona vermelha, por causa do alto índice de violência e de extermínio entre jovens, entre a população de uma forma geral. O primeiro dia que eu cheguei lá, me tacaram uma pedra. Eu estava na porta do espaço onde eu ia trabalhar, alguém passou de moto e me tacou uma pedra. E, por sorte, não pegou em mim, porque eu estava totalmente desprevenida. Passou de raspão aqui, podia ter pego no meu rosto. Na mesma hora, quando eu olhei para o lado, alguns jovens que estavam me apresentando o espaço me olharam, não estarrecidos com a cena, porque aquilo se naturalizou para eles, mas olhando para mim e vendo qual seria a minha reação. Então vejam, o tempo todo nossos filhos estão também observando as nossas ações, as nossas reações diante das situações. Então, se eu sou uma pessoa que reajo ou se eu sou uma pessoa que paro, que eu me pergunto sobre aquilo, se eu reflito e ajo. É desafiador? Bastante. Mas a gente é movido pelo desafio. O ser humano é movido pelo desafio, o jovem mais ainda. Quanto mais desafio tiver para ele, melhor. Por que não pode ser um desafio ligado a questões éticas, valores que vão trazer riquezas infinitas para ele, porque são riquezas internas, elas não cessam como as riquezas que são impostas para a gente como sendo as que têm mais valor. Ninguém está fazendo aqui uma censura ao você ter uma boa condição de vida. Todos nós somos merecedores de ter uma boa condição de vida. A questão é, você se sente merecedor para ter uma boa condição de vida? Você acha que você merece? Ou você acha que você merece viver na migalha? Porque você só tem capacidade de ser uma pessoa rica e próspera se você tiver algo. Eu fui dar uma palestra num lugar semana passada, e quando eu terminei, uma das pessoas veio até mim e me falou, olha, me abordou, falou assim, poxa, por que você não vem mais vezes aqui? Pô, a gente queria muito estar mais em contato com você. Eu falei, olha, eu tô sem carro e fica um pouco difícil às vezes, é um local de difícil acesso e eu tenho que ter uma pessoa com carro para estar me levando, me trazendo. Eu optei por não ter carro por diversos fatores que não vêm ao caso nesse momento. Mas aí eu cheguei, ela olhou para mim espantada e falou, mas você não tem carro? Mas como assim você não tem carro? Mas você, nossa, você parece estar tão bem, você parece estar... Então, veja, a associação, eu falei, mas eu estou ótima, eu nunca estive tão bem na minha vida.
Inclusive, eu acho que essa é a melhor fase da minha vida, porque cada vez mais eu estou em contato com o meu ser. Cada vez mais eu estou valorizando o ser humano pelo que ele é. E não adianta, volto a dizer, nenhum pai, nenhum professor, ninguém, enquanto educador da sociedade, porque todos nós somos educadores da sociedade, consegue trabalhar a importância do ser se não trabalhar primeiro a sua importância para você mesmo dentro de você. Não consegue, não sai. Então, quer começar a transformar isso até mesmo em termos de educação, a forma como o nosso... Primeiro, a gente precisa fazer uma forma... Eu trabalhei, já fiz várias formações de professores, já trabalhei fazendo formação de secretário municipal de educação, já trabalhei fazendo formação de coordenador de escola pública. São todas formações que pode até trazer alguma... mas não entra, não está na essência, não muda o processo. Porque a gente precisa ensinar o professor a ser. Não ensinar, mas precisa trazer para ele novamente a ideia da importância do ser. Não só os professores, mas todos nós enquanto sociedade, né? Eu digo isso porque a criança e o jovem, ela passa a maior parte da sua vida na escola. E é na escola onde ela vive as mais experiências de maior pressão sobre aquilo que ela tem ou não, da sua importância ou não. Então, pais, observem vocês. Vocês sabem quem vocês são? Vocês conseguem escrever numa lista todos os seus valores, a importância que vocês têm para o mundo? Vocês conseguem olhar para os seus erros sem vocês se vitimizarem ou ficarem se chicoteando, se culpabilizando, se martirizando? Vocês conseguem fazer isso? Porque se a gente consegue fazer isso, a gente consegue passar isso para os nossos filhos, ensinar isso de uma forma mais tranquila. Às vezes, quando eu vou dar uma palestra, falar sobre um determinado assunto, se eu não estou no movimento, se, por exemplo, se eu vou trazer alguma reflexão sobre algo que está trazendo um resultado negativo para a nossa sociedade, se eu não estou num movimento de me esforçar, de fazer um exercício para também eu não cometer aquilo, eu não consigo nem falar. Não sai, não é verdadeiro, não sai, engasga na hora. Quebra, não é espontâneo, sabe? E parece que depois de 5 minutos você passa por uma situação que te testa naquilo. E você fica, meu Deus, acabei de falar sobre isso. E agora eu tô passando por uma situação que eu tô fazendo totalmente diferente. Então, se você não fizer este exercício constante, você não consegue nem falar. Então, como é que um professor, como é que um pai, como é que a gente, em termos de sociedade, e eu digo isso porque eu sou professora. Então, eu faço esse exercício diariamente, antes de falar qualquer coisa para os meus alunos. Eu também sou mãe. Eu faço esse exercício diariamente antes de falar com os meus filhos, com as minhas filhas. Eu erro. E eu paro e reflito, pô, você ainda não conseguiu, mas você está se esforçando, você está tentando. Porque o mais importante é o ser. É quem eu sou, os meus valores. Para que eu ensine as minhas filhas também a se valorizarem por quem elas são. Quem elas são tem muito mais importância, tem muito mais valor do que o que elas têm. O que elas têm é apenas consequência. A verdadeira felicidade está dentro delas, não está fora. E é isso que a gente precisa resgatar com o processo de educação emocional. Mostrar que a vida é muito mais importante do que a morte que a gente tem oferecido diariamente para as nossas crianças e nossos adolescentes, toda vez que a gente chancela que eles de fato precisam ter para estar dentro de um grupo, que de fato eles precisam ter aquele jogo para que eles sejam acolhidos pelos colegas, que de fato eles precisam ter aquela roupa, eles precisam ter aquela viagem, ter o ingresso daquele show. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O suicídio não acontece somente quando uma pessoa vai lá e tira a vida. O suicídio acontece de forma muito silenciosa, diariamente, quando a gente olha para uma pessoa e ela parou de viver. Quem vive é a coisa que ela se transformou. Ou seja, não tem vida nenhuma. É só dor e sofrimento. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Mesmo que você não concorde com o que eu falei, não tem problema. Mas vamos refletir sobre isso. Porque enquanto a gente se permitir ser vencido por essa sociedade de consumo, enquanto nos permitimos serem vencidos pela posse, pelo ter e colocarmos o ter como mais importante do que a nossa própria vida, nós estaremos nos matando diariamente e matando todos aqueles que convivem conosco, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por vocês estarem me ouvindo. Um beijo no coração de vocês.